Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora, desvendando os mistérios deste mundo conectado. Vamos falar sobre inteligência artificial nessa semana. Aliás, esse é o tema que dominou 2000. Se a gente fosse fazer hoje a retrospectiva de 2023, nós seguramente teríamos de dedicar um espaço enorme, praticamente todo o tempo dessa retrospectiva, para inteligência artificial. Mas nós vamos discutir um período recente, estamos falando de coisa de 2 semanas. Uma sucessão de episódios envolvendo a OpenAI, que é a grande estrela, a menina dos olhos do desenvolvimento tecnológico no que diz respeito à IA, e uma série de personagens que envolvem essa história. O Sam Altman, a Microsoft, enfim. Tem muita coisa para a gente discutir e no fim do dia as perguntas que a gente quer responder podem ser resumidas em uma só. Como isso muda a sua vida? E aí, claro, eu não consigo dar essa resposta sozinho, preciso fazer a conexão, a nossa ponte aérea e ir direto para o Rio de Janeiro para falar com meu parceiro André Miceli. Fala, velhinho, tudo bem? Por aqui tudo bem, Carlos Aros, espero que com você e com a nossa audiência também. Estava com saudade. Algumas 2 ou 3 semanas aqui de Portugal, viagens. Viajando, você no Web Summit, eu estava em Brasília e a gente se desencontrou. Mas agora estamos de volta aqui no Sociedade Digital com a nossa ponte aérea. Pois é, parece uma discussão tecnológica, mas também parece novela. O que aconteceu na OpenAI nessas últimas semanas é digno de se não de uma novela muito grande, pelo menos uma minissérie, sem dúvida nenhuma, a gente poderia fazer muita confusão, uma questão política muito forte, mas uma questão política pautada em visões filosóficas sobre o futuro da inteligência artificial. E aí, sim, isso traz impacto nas nossas vidas. De um lado, um time que quer acelerar as pesquisas, independentemente do impacto. De outro lado, um time que tem uma visão mais parcimoniosa, mais comedida da natureza do avanço da inteligência artificial. E se a gente quiser ficar no hype, pode ser também um dorama, não é? As séries e as novelas coreanas que estão em alta aqui no Brasil, pode ser um dorama. Mas a pergunta é, seria uma série, um filme, uma minissérie, uma novela ou um dorama escrito por IA? Olha, eu acho 2023, esse finalzinho, tem me mostrado que nem a inteligência artificial era capaz de prever ou ter tanta criatividade. O que está acontecendo na OpenAI e o que está acontecendo com o Botafogo de alguns amigos meus, Carlos Aros, não tem inteligência artificial para isso. Agora, olha só, vamos, como diria Jack, vamos por partes. Vamos retroceder alguns dias para contar essa história do começo. O Sam Altman é uma figura emblemática do nosso tempo. É, sem dúvida nenhuma, alguém a ser observado. E se esse nome escapou de você que nos acompanha, por favor, vai lá no Google e digite Sam Altman. Ou vá no Bing, porque aí o acionista majoritário da OpenAI, a Microsoft, vai ficar mais feliz. Mas, de todo modo, procure por Sam Altman. Esse cara, ele é... A gente pode dizer que a OpenAI se confunde com a figura dele, né, André? Ele é a linha de frente, é o executivo que está à frente de todo esse processo que, aí na ponta, para você que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, se materializa nessa, vou usar uma expressão muito antiga, nessa coqueluche, que é o ChatGPT, que é a plataforma do momento, essa plataforma que opera com base em IA, e com a qual você interage por meio de texto, por meio de voz, por meio de imagens, e você obtém respostas, você cria conteúdo a partir dessa interação com a inteligência artificial. O ChatGPT, que está agora na versão 4, o GPT-4, né, André? Ele já teve a primeira versão, segunda versão, terceira versão, quarta versão, estamos caminhando para o que será o futuro. Ele está embarcado em um sem número
de soluções que a gente encontra no mercado. Eu citei o Bing aqui, o Word que a gente usa sempre ali da Microsoft também tem o ChatGPT embarcado e por aí vai. E o Sam Altman é um cara que olha para essa questão do desenvolvimento com a inteligência artificial com a perspectiva e a visão mais progressista, talvez, que a gente vai encontrar no mercado hoje. E qual é essa visão? A da construção de uma superinteligência artificial. E aí aqui vou fazer uma referência com a ficção para ficar... É o nosso Megazord. Ele está lá e a gente vai lá consultar esse grande oráculo e tal. É uma superinteligência artificial capaz de interagir, de oferecer respostas, de se auto-gerir. E aí a gente até discutimos esses dias, eu e André e Rafael Coimbra, no podcast da Technology Review, sobre o quanto seria possível o desenvolvimento de uma consciência para essa inteligência artificial. Mas esse é um outro papo. Então ele está em busca disso, dessa construção. Mas há no meio do caminho pessoas, grupos que entendem que há muitos riscos envolvidos. E se a gente buscar as nossas conversas aqui de, 3, 4 semanas aqui no Sociedade, a gente trouxe esse debate sobre os limites da inteligência artificial. Há quem diga que, tá errado isso. No meio dessa queda de braço, o que aconteceu, André Miceli? Legal. É um bom preâmbulo. É importante destacar que esse progressista a que você se referiu é no sentido de acelerar os avanços e depois entender quais pontos precisam eventualmente parar um pouco para que eles sejam mais bem moldados, testados, depois entregues de novo à sociedade. Não tem nada a ver com um viés político. É importante que essa divisão seja feita, dado que o termo pode se aplicar a esses dois casos. Dentre os vários co-founders da OpenAI, tem 3 bastante atuantes. Na verdade, agora tem 2. O Sam Altman, que não é mais um garoto, já tem quase 40 anos, tem essa visão de empreendedor serial, faz parte da Y Combinator, um grande conglomerado de investimento em novas startups. É um cara muito respeitado e genial. Ele tem um parceiraço ali, o Greg Brockman, que ajudou a criar o kernel ali, a estrutura fundamental daquilo que serve para a OpenAI como um large language model, um modelo de interpretação de textos que permite que a nossa conversa com o algoritmo seja muito próxima da conversa que você teria num chat normal com uma outra pessoa. E ali tem uma outra pessoa, que é o Ilya Sutskever, que tem uma visão um pouco diferente da deles. Essa discussão sobre como avançar a inteligência artificial, ela tem se dado em diversas frentes. A gente falou por aqui um pouco mais de 6 meses atrás sobre aquela carta assinada por algumas pessoas muito relevantes do mercado de tecnologia que sugeriam parar os estudos em inteligência artificial. A gente tem a IDE, a Initiative for the Digital Economy, no MIT, que é chefiada pelo Andrew McAfee, que tem uma visão também de vamos tocar as coisas na velocidade máxima possível, e tanto no que diz respeito à tecnologia quanto no que diz respeito à legislação, a gente precisa esperar para entender as consequências na sociedade e, a partir da avaliação de que determinadas consequências porventura se tornaram ruins, a gente atua nesses pontos específicos. Tem uma outra visão, que é a do vamos avançar só com aqueles pontos que, no nosso entendimento, não vão trazer problemas para a sociedade, tanto no que diz respeito à regulamentação, quanto no que diz respeito ao algoritmo em si. O Ilya Sutskever tinha essa visão, fazia parte do conselho e, aparentemente, liderou um movimento para derrubar o Sam Altman. Conseguiu. O Sam Altman saiu da empresa e aí começou a confusão. A OpenAI perdeu muito valor de mercado, aí entra a Microsoft, que é dona de 49% das ações. A Microsoft ficou muito chateada com isso, e aí o seu CEO, Satya Nadella, que está na companhia há 10 anos,
e é um cara absolutamente incrível para fazer negócios, ao contrário do seu predecessor ali, o Steve Ballmer, que fez muita besteira. Pegou a Microsoft e nesses 10 anos aumentou o valor de mercado da empresa em quase 1000%, olhou e falou, bom, eu não concordo com o formato como isso está sendo levado. Sam Altman e time, venham para a Microsoft. A gente vai criar uma divisão de estudos em inteligência artificial aqui dentro. A Microsoft faz parte dessas experimentações, que são naturais, na OpenAI. Até por uma questão de agilidade, de proteção. Se der um problema, dá com uma outra empresa. Se eu tiver que colocar novas versões, eu não preciso do conselho de acionistas da Microsoft para aprovar determinadas tentativas. E para ele é muito confortável o desenho que existia e que acabou sendo retomado. Houve, ao longo desse período que ele ficou fora, um convite para um CEO interino e a equipe assinou uma carta falando, olha, se essa situação se mantiver, nós todos vamos embora. Vamos todos para a Microsoft. Aí, Carlos Aros, a confusão fez com que o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, falasse mais alto. Tiraram o Ilya Sutskever do conselho, a Microsoft restabeleceu o modelo anterior, o Greg Brockman está de volta e o Sam Altman retomou a operação da OpenAI. Aparentemente, essa discussão ocorreu depois que eles supostamente descobriram um formato de funcionamento de uma inteligência artificial geral, que é uma espécie de superinteligência artificial. Se isso aconteceu mesmo, a gente deve saber nos próximos meses, porque agora que essa demonstração de força aconteceu e que os antagonistas acabaram saindo da empresa, ficou aquela galera que quer de fato acelerar o processo. A gente vai descobrir se foi isso ou se teve alguma outra razão, se nada acontecer em relação a essa inteligência artificial geral, a gente vai chegar à conclusão que eram desavenças políticas, diferenças de opinião, uma questão pessoal, mas que não diz respeito necessariamente a essa velocidade do avanço da inteligência artificial. E aí, no meio dessa celeuma toda que se criou, no golpe do golpe que houve, vamos colocar dessa maneira, uma nova composição de conselho se estabeleceu. Novos integrantes assumiram e a Microsoft, como você destacou, detém um percentual importante das ações da companhia, passará a assumir um papel dentro do conselho como observadora. Isso nos dá aqui um desenho interessante para ser analisado, né? Isso tudo acontece nessa semana que passou, a definição dos novos nomes para o conselho, essa posição da Microsoft, o retorno de uma posição, de um entendimento do Satya Nadella sobre essa contratação do Sam Altman e seus Blue Caps para assumirem ali essa nova unidade. Tudo isso se desenha e daí a gente tem duas peças importantes para serem observadas nesse quebra-cabeça, André. A primeira, e eu quero começar muito por ela, é a Microsoft. Você destacou aqui o Satya Nadella e eu e você não escondemos de ninguém, nunca, a nossa admiração pelo que esse cara fez. Nós estamos há tempo suficiente fazendo esse programa aqui e antes desse programa fazíamos outro, acompanhando, nem chamava Sociedade Digital o anterior. Nós acompanhamos os primeiros passos dele nessa nova fase da Microsoft. Ela é uma empresa completamente diferente do que a empresa que o Bill Gates deixou, a empresa que o Ballmer assumiu, e é agora essa empresa que ele administra. As unidades de negócio, a visão para cada uma dessas unidades, o entendimento sobre a presença da Microsoft na relação com as pessoas. Eu tive essa semana que passou em um evento aqui em São Paulo, do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, a premiação do CFO do ano. O vencedor deste ano foi o CFO da Azul Linhas Aéreas. Mas no palco, como um dos destaques, estava uma diretora da Microsoft. O discurso dela foi música para os ouvidos
de uma plateia que devia ter 200, 300 executivos das maiores empresas do Brasil. Na minha mesa tinha banqueiro, na minha mesa tinha auditor de uma Big Five, ou seja, era um grupo ali, todos eles ouvindo atentamente ao que ela dizia, e você tem 2 letras para chutar sobre qual foi o tópico principal da fala dela. Se você não disser I e A, você vai errar. Ela deu um recado muito claro sobre o que será o mercado, sobre o que será e como a Microsoft posiciona nisso. E esse não é o discurso dela, que é diretora aqui no Brasil, a Alessandra Carini. Não é o discurso dela aqui no Brasil. Esse é o discurso da Microsoft como um todo, quando você pega a companhia como um todo. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, André. Tendo esse posicionamento que se reflete aqui, numa unidade de negócio extremamente importante como o Brasil, porque o Brasil é o mercado mais importante dentro das Américas aqui para a Microsoft, excluindo, claro, os Estados Unidos, o Brasil é o grande mercado para eles e para quase todas as empresas do mundo, quando a gente olha para esse pedacinho do globo. Há uma orientação muito clara no que diz respeito ao papel que a inteligência artificial vai ocupar nos negócios, nas vidas das pessoas, indistintamente. E há uma visão muito clara sobre como a Microsoft quer estar junto desse processo. E aí a gente vê a Microsoft ali no conselho. Eu começo com esse tópico. A minha aposta é a seguinte: não há ponto sem nó. Não existe escolha e movimentação que possa ser feita sem que a Microsoft saiba exatamente o que ela vai coletar lá na frente como resultado. Qual que é a tua leitura? Aros, a posição do Satya Nadella e também do Brad Smith primeiro, a Microsoft vai ser uma observadora, o Brad Smith é o presidente. A Microsoft é daquelas empresas que funcionam com um CEO e um presidente, alguém mais voltado para as questões operacionais, que nesse caso é o Brad Smith. A visão é que eles não vão intervir e que eles serão apenas observadores, e também, a Microsoft tem 49% da OpenAI, que eles não vão se tornar controladores principais justamente para dar autonomia para a empresa. Mas está muito claro o que está acontecendo. A posição da Microsoft vamos acelerar, claramente. O Satya Nadella já falou um pouco sobre isso. O Satya Nadella ele tem uma relação pessoal com alguns CEOs. O Shantanu Narayan, CEO da Adobe, é um amigo de infância dele, e eles fizeram uma parceria sobre nuvem, Microsoft e Adobe, que acabou alavancando demais as duas organizações. Ele tem uma relação com o Sam Altman também. Então, no final das contas, ele gere um negócio, um formato que não é nem tão americano, é mais pessoal do que normalmente, claro, as empresas americanas conduzem. Quem ficou é favorável a essa aceleração das pesquisas. A Microsoft também é. O Sam Altman, ninguém tem dúvida. E, além disso, não apenas eles retornaram, como eles retiraram as vozes dissonantes. Está muito claro, Aros, que a Microsoft já interveio. Não é uma questão de não vamos intervir. Isso já aconteceu. O posicionamento, a estratégia de ameaçar, no final das contas, criar uma área dentro da Microsoft para fazer o que, no final das contas, a OpenAI que é um centro de testes, isso por si só já construiu esse novo modelo de operação. A gente deve ver a OpenAI acelerando fortemente, a gente vai também presenciar a integração das ferramentas da OpenAI com as ferramentas da Microsoft. Já aconteceu isso com o Copilot no Office. Sim. Mas isso vai aumentar, tanto em análise de nuvem, quanto o uso do ChatGPT-4, com modelos de monetização que vão permitir as duas empresas ganharem dinheiro e explorarem os recursos de inteligência artificial em conjunto. E aí vamos olhar para um outro personagem dessa história que também é central. Ele volta e volta grandão, né? Saiu praticamente enxotado, vamos colocar dessa maneira. E aí, no meio de uma dessas reviravoltas, o mundo não dá voltas, ele capota.
E aí, numa dessas reviravoltas, ele retorna, reassume o posto, num indicativo de que a filosofia que ele prega é a filosofia que a empresa quer. Aqui vale um disclaimer, André, e você sabe que eu sou o pentelho disso. Na semana passada, inclusive, estivemos lá em Brasília, falando num evento sobre tendências e sobre inteligência artificial e mostrando como o mundo está angustiado com os descaminhos da inteligência artificial e batendo cabeça com regulamentação. E o tópico principal da apresentação dava conta do seguinte: o grande número de países que já proibiu, não é que regulou, não, proibiu o ChatGPT. Então, a gente tem a filosofia dele e a gente tem como o mundo está percebendo isso. Acho que isso é importante para essa análise. Sam Altman, ele vai agora arregaçar as mangas e acelerar esse suposto projeto da superinteligência artificial, e é isso que nós vamos conhecer em 2024? Essa é a tua aposta? Aros, sim. Parte dessas proibições, elas disseram respeito a inadequações do ChatGPT à GDPR, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. E eles deixaram claro que vão trabalhar nessas inadequações. Na Itália, o ChatGPT até já foi restabelecido, mas sim, o que você falou é verdade. Essa relação de buracos na construção da solução, que foi colocada muito a toque de caixa, e mais do que colocada, ela explodiu certamente, dito pelo próprio Sam Altman. Fui a um evento aqui no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com ele, um evento pequeno, e a gente teve a oportunidade de fazer perguntas, e uma das perguntas feitas, uma delas foi essa: vocês esperavam? E ele claramente disse, não. A solução fez sucesso muito mais rapidamente do que a gente imaginava. Quem lida com startup, com tecnologia, com esse tipo de formato de operação, sabe que é muito normal as empresas testarem os seus mercados, colocarem algumas soluções antes delas estarem plenamente desenvolvidas. É uma validação de uma hipótese. A questão é que a ferramenta explodiu positivamente antes da hipótese ser testada por completo. Então, acho que eles vão ter que trabalhar em 3 grandes formatos. A integração com as soluções que já existem no mercado. Isso vai ser fundamental para aumentar o alcance e para monetizar também. 2, trabalhar nessa relação de proteção. As falhas de segurança que já estão identificadas e as inadequações à GDPR vão precisar ser tratadas. E 3, Carlos Aros, o desenvolvimento, a proposta dessa inteligência artificial geral que vai permitir a aplicação dessa solução num maior número de lugares, de segmentos. Vai permitir que empresas nasçam em função disso. Uma das indicações que o Sam Altman deu nesse evento aqui no Museu do Amanhã, que foi muito voltado para um time técnico, foi: não criem soluções amplas. Essas soluções amplas a própria OpenAI vai desenvolver e vocês vão acabar perdendo o mercado. Criem aplicações em nicho. Vou criar um aplicativo para usar a inteligência artificial para ensinar idioma para criança. Legal. Vou usar agora para interpretar a lei brasileira no que diz respeito ao agro. Bom também. Então, eles vão criar um grande arcabouço, um conjunto de APIs, uma interface de aplicação de programas que vai viabilizar um ecossistema ser desenvolvido em função da OpenAI. Mais ou menos, fazendo uma comparação, como foi a Apple Store, que é uma fonte fundamental de receita da Apple, e o que no final das contas ela cria é uma plataforma. A OpenAI vai se tornar uma plataforma muito associada à Microsoft, mas que vai viabilizar o crescimento de diversos negócios a partir dessa inteligência artificial geral. Pelo menos, Carlos Aros, é onde estão as minhas fichas. E a gente vai olhar agora para a concorrência, André, porque isso é o que no fim impacta a vida das pessoas. A gente tem um movimento importante do Google, mas a sensação que eu tenho é de que o Google perdeu o compasso disso tudo. De algum modo,
o movimento da OpenAI, ele surgiu tão marginal, e não marginal no sentido ruim, mas sim, marginal porque ele estava à margem daquilo que essas Big Techs estavam pensando, estavam propondo. A própria Microsoft, né? Só que a Microsoft foi rápido o suficiente para aportar e para falar, ó, peraí, eu quero estar junto de vocês independentemente de. Como fica o mercado e a relação com o usuário lá na frente? Porque as pessoas hoje conhecem o ChatGPT pela brincadeira, pela curiosidade, tem um uso, claro, que vem sendo ampliado. A gente usa no nosso cotidiano, às vezes, para ter um insight de alguma coisa, para ter uma visão diferente do que a gente estava imaginando para alguma coisa. Pô, queria falar sobre tal assunto. Aí você vai lá, pum, e vê um mundo diferente daquele que você estava projetando. Que é muito legal, é um cérebro que tem uma capacidade, um cérebro, entre aspas, tem uma capacidade de fazer conexões maior que a sua, porque tem o mundo todo como repertório. Mas para o usuário isso chega de uma outra maneira. Como fica a relação com as pessoas do ponto de vista de interface? Penetração mesmo no mercado e etc. A OpenAI ainda tem barreiras que outras Big Techs não têm porque elas mandam no mercado. Ainda vai ser algo para poucos? Essa é a tua visão? E a gente vai escalando por meio de relações e conexões com outras plataformas para conseguir mostrar a que veio essa super IA? Por isso eu falo da necessidade das interfaces, Aros. Acho que essa interpretação sua é correta. A gente vai certamente enxergar a concorrência. O Google Bard é parte dessa concorrência. Por enquanto é o Nemesis da OpenAI, vamos dizer assim, são os grandes antagonistas desse processo. A gente vai ver algumas aplicações de nicho. A Adobe, por exemplo, lançou o Firefly, que é sensacional, mas é muito aplicado às questões de geração de imagens, de filmes, enfim, tem uma questão mais específica, e isso deve acontecer também, mas a integração, que foi um dos pontos que eu chamei a atenção na minha fala anterior, a integração das soluções da OpenAI com a Microsoft, naturalmente, já dá um alcance bastante significativo e mais, que é uma estratégia importante de dispersão tecnológica. Torna, até certo ponto, a inteligência artificial transparente. Você não precisa entrar no ChatGPT para lidar com, formalmente, um app de inteligência artificial. Você vai estar ali no Word e vai pedir a máquina do ChatGPT, através do Copilot, a solução da Microsoft, para complementar um texto, para reescrever uma frase. Você está no Excel e vai pedir para o Copilot uma fórmula que vai fazer uma determinada conta. Você não vai perceber, mas você vai estar usando a OpenAI nesse momento. E também através desse ecossistema de desenvolvedores que eles querem criar. Se essa engrenagem de fato funcionar, a OpenAI talvez não precise ser um protagonista dessa disputa, apesar de acabar lá no fim da linha sendo parte fundamental do processo de disseminação da inteligência artificial no mundo, ela não vai ser algo que vai ser diretamente acessada pelos usuários. A minha aposta é que isso tudo vai acontecer, inclusive o acesso direto, mas para essa camada que não está ali tão afeita às questões de inteligência artificial e também não está com tanta vontade de testar o produto nesse primeiro momento, a relação com a Microsoft vai ser fundamental. E aí, eu sou obrigado a dizer que o tempo é cruel conosco, não é uma inteligência artificial que avisa, é o Fafagner. O Fafá já deu o sinal de alerta, então vamos encerrando. Mas eu acho que o recado aqui desse programa é o quanto a gente tem que ficar atento a tudo isso, porque independentemente de entender que a visão que o Altman prega é correta, ou de que aqueles que não compactuam com essa visão estão certos, ou de que aqueles que estão proibindo sem tentar entender, não importa. De qual lado você esteja mais próximo nessa história, inegavelmente a gente precisa acompanhar o debate no que diz respeito à inteligência artificial e no que diz respeito ao impacto que essa tecnologia e todas as variações e desmembramentos dela, que são infinitos, têm e terão no nosso cotidiano. 2023, eu comentei no começo do programa, pode ser definido como o ano em que a gente mais se aproximou dessa discussão,
seguramente em 2024 nós vamos perceber cada vez mais a presença da IA manifestada em todos esses desenhos que o André colocou aqui e cenários que a gente pode projetar, porque é isso que as empresas estão mirando. As pesquisas já mostram os investimentos crescentes das empresas em IA e isso se revelará no cotidiano dos profissionais, nas relações entre as empresas. Isso vai exigir do regulador um olhar mais atento e a gente tem projetos interessantes rolando no Congresso. Não são perfeitos, é importante dizer, mas eles são muito interessantes porque suscitam um debate sobre causas e efeitos. E a gente precisa acompanhar isso verdadeiramente. Talvez, infelizmente, esse debate não esteja na pauta prioritária do nosso Congresso aqui, mas ele é tema central no Congresso americano, porque há riscos inerentes ao próprio ecossistema lá. É um olhar atento da União Europeia e isso vai, claro, desembocar aqui em cada um dos países quando a gente desmembra o bloco europeu. Então é importante, e na China e etc. Então é importante que a gente acompanhe. Não percamos de maneira nenhuma a OpenAI das nossas vistas. André Miceli, semana que vem tem mais, velhinho. Essa última frase é muito relevante, Carlos Aros. Só para fechar, uma pesquisa recente publicada pela AWS, encomendada pela AWS, mostra que 97% das empresas pretendem utilizar a inteligência artificial e 80% dos executivos disseram que vão buscar contratar pessoas que saibam construir prompts, saibam se comunicar com a inteligência artificial. Mais de 1.500 empresas foram pesquisadas e essa foi a visão geral. Então, essa é, sim, uma questão que muda a vida de todo mundo. Um abraço para você, Carlos Aros, e para todo mundo que nos ouve ver. Um abraço, André Miceli, para você que nos acompanhou até aqui. O meu muito obrigado e a recomendação, esse programa, os programas anteriores estão todos disponíveis lá no Panflix. É só você acessar, compartilhar e participar dessa discussão com a gente para formar uma sociedade cada vez mais digital. Um grande abraço, a gente se encontra aqui na Jovem Pan na semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.